Que delícia ter vocês aqui comigo. Eu sou a Gláucia Moraes, esse é o Empregada Milionária. Fique aqui e fique rica! Hoje vocês devem estar estranhando que eu tô com um visual diferente. É que eu fui prestar uma assessoria em uma outra casa, numa residência, e as pessoas às vezes precisam desse trabalho, de auxiliar ali o trabalho doméstico, quando envolve muitas colaboradoras, muitas funcionárias. A gente também faz o trabalho de ouvir essas funcionárias, saber ali o que está desagradando, como que é o ambiente de trabalho, qual é a proposta que a gente pode implementar aí nesse ambiente para que ele se torne mais harmônico, mais sustentável e que a gente possa fazer com que o trabalho fique mais leve, produtivo. Hoje em dia a gente vê milhas aí que trabalham em casa de família, que é o meu caso. Às vezes elas se sentem ofendidas, tem pessoas que têm vergonha de dizer que é uma empregada doméstica, que trabalha em casa de família. Mas eu tô aqui para desmistificar isso daí, para você se sentir orgulhosa da mulher maravilhosa e milionária que você é. E não podemos deixar de falar da segurança financeira também, que traz aí para muitas milhas que estão nesse meio. Por isso, eu quero hoje conversar com vocês sobre um assunto delicado, que é: você pode ser que não tenha medo de investir. O que você tem, na verdade, é medo de perder. Porque não adianta, Mili, você estar no trabalho onde você vai ser muito bem remunerada, ter mais dinheiro, que é ótimo, maravilhoso, mas se você não saber aonde investir, aonde colocar esse dinheiro, se você deixar ali na conta solvente, que é a nossa conta corrente, logo você não vai ter mais nada. Então, com mais qualificação, mais dinheiro entrando aí na sua conta, você precisa saber aonde colocar esse dinheiro para que ele se multiplique, para que você tenha uma segurança lá na frente de ter você própria ter construído seu patrimônio, para que ele te gere renda passiva, um salário. Então, mais dinheiro você precisa ter, sim, mais conhecimento para saber aonde colocar. Então fica aqui comigo nesse vídeo, porque hoje a gente vai milionar! Eu sei que investimento às vezes é um assunto chato, meio difícil de entender para algumas pessoas, mas o que eu aprendi ao longo desse caminho é que ele é necessário para você que quer ter a sua liberdade financeira e ter o seu suado dinheirinho ali rendendo mais do que na poupança. Se você almeja conquistar sua liberdade financeira, aquele dinheiro que você não precisa se preocupar mais em ter que trabalhar ou faxinar, você precisa investir o seu dinheiro, Mili. Se você já viu vídeos, já salvou post, já viu especialistas explicando, mas ainda não começou, talvez o problema não seja falta de conhecimento. Talvez você não tenha medo de investir. Provavelmente o que está aí te deixando paralisada é o medo de perder, o medo de errar, de não conseguir fazer o seu dinheiro trabalhar para você. O medo de perder, muitas vezes com as milhas maravilhosas desse vídeo, é que ele não aparece como pânico, ele aparece como: eu vou esperar mais um pouco, eu ainda preciso estudar mais. Agora não é o momento, Gláucia, mas no fundo mesmo, é medo. Existem camadas do nosso medo que a gente pode diferenciar, tirando partes, descascando como uma cebola, pétala por pétala, tirando camadas. A gente pode conseguir diferenciar, identificar e trabalhar neles. A nossa primeira camada do medo é o mais óbvio, é o que todo mundo tem, seja você milionária ou milionário. É o medo de perder dinheiro. E se eu escolher errado? E se eu colocar o meu dinheiro naquele ativo e ele cair? Percebe que é um medo de perder o tempo todo, que toma conta, que é o primeiro ali que está em destaque? O segundo medo é de perder segurança. Muitas pessoas crescem associando o dinheiro à sobrevivência. E de fato, não é para menos. Você tendo esse recurso numa quantidade confortável, ele traz para você essa segurança. Junto com aquele pensamento assim: se acontecer alguma coisa, eu tenho esse dinheiro aqui. Percebe
que se você tem um dinheiro, que se você tem uma reserva, que você tem uma quantia boa ali, você já fica se sentindo mais seguro, que qualquer emergência, que qualquer coisa você tem aquele dinheiro. Então, investir acaba parecendo que você está arriscando a sua segurança, a sua estabilidade. O terceiro medo é aquele que deixa as pessoas assim em comparação, que é o medo de perder a imagem de responsável. Porque as pessoas logo ficam imaginando o que as outras vão falar. Ah, mas ela não sabia que isso era um cassino? Nossa, mas ela não sabia que ela não podia colocar o dinheiro dela lá naquele lugar? Ai, meu Deus, mas como ela não sabia que ela tinha que guardar esse dinheiro? E aí, quando você deita à noite no travesseiro, às vezes é aquele pensamento: meu Deus, se eu errar agora, vão achar que eu não sou boa com dinheiro, que eu não sou responsável, que eu não sei lidar com as minhas finanças. E isso acaba se tornando muito profundo, porque não é sobre valor, é sobre identidade. Agora, como tudo na nossa vida, temos um custo a pagar. E quanto está custando para você, milionária, ficar aí parada? Os juros compostos, Miles, que é aquele retorno, aquele dinheirinho que vai rendendo cada vez mais para você, ele não vai te esperar. E você ficando parada, o tempo que é o seu maior aliado vai estar sendo perdido. A confiança para você começar a investir, ela vai sendo adquirida aos poucos, mês a mês, com conhecimento que você vai estudando um pouquinho aqui, lendo ali. É muito bom saber que você não precisa se preocupar com o dinheiro, que o seu futuro financeiro está garantido. Mas essa garantia, Milly, ela vem pelas suas mãos, pelo seu conhecimento, pelo seu trabalho suado e não só pela sua carteira registrada, o seu CLT que você acha que vai continuar para sempre. Você não pode achar que está tarde para começar e ficar pensando: ah, mas para mim agora não dá mais, Glaucia, eu tinha que ter começado mais cedo. A sensação constante de atraso apenas paralisa a evolução da sua conquista financeira. O medo de perder dinheiro hoje está fazendo você perder oportunidades, tempo e tranquilidade. É como se você estivesse evitando um risco pequeno e aceitando um risco muito maior. E por que a gente fica com esse medo tão forte de investir? Milly, investir exige você aceitar 3 coisas que são difíceis: a incerteza, a responsabilidade e a paciência. E a nossa mente, ela trabalha contra isso, porque ela quer controle, garantia e resultado rápido. Então, o cérebro prefere essa inação, essa falta de atividade, de ação. Ela parece segura, mas é estagnação disfarçada de prudência. Então, como começar a investir mesmo com medo, Gláucia? Primeiro, Milly, saiba que coragem não é ausência de medo, é força para poder enfrentá-lo. Ação proporcional ao medo é vontade, é determinação, coragem de enfrentar e saber que vai dar certo. Agora vem comigo que tem dica para você milionar. Comece com um valor simbólico, Milly, um valor que, se oscilar, não abale a sua estrutura emocional. Defina o seu limite de risco confortável. Nem todo investimento precisa ser agressivo. Pare de estudar infinitamente. Ai, Glaucia, mas você sempre fala nos seus vídeos: estude, invista seu dinheiro, diversifique. Sim, Milly, estudar e aplicar, e não ficar só na teoria. Então, você não pode ficar estudando anos e nunca começar. Você precisa estudar, começar a estudar mais e evoluindo junto com o seu patrimônio. Então, escolha uma estratégia simples e execute. Você não precisa eliminar o medo para tentar começar. Você só precisa diminuir o tamanho do seu passo, Milly. Eu sei como é, eu estou desse lado aqui, mas é para te ajudar, para te dar a mão. Você não está atrasada, você só está tentando proteger algo que precisa crescer, que precisa te trazer retorno.
Sentir medo não é o problema. O problema é deixar ele decidir a sua vida por você. Se você esperar segurança total para começar a investir, você praticamente vai esperar sua vida inteira. E talvez a pergunta não seja: e se eu perder? Mas sim: e se eu continuar parada? Pense, estude, trabalhe, invista o seu dinheiro, Mili. Dê um destino digno a esse ativo tão suado que você rala aí o tempo todo para ganhar. Você é merecedora, guerreira, trabalha pra caramba, merece ter lá na frente a sua aposentadoria com um futuro digno, com a sua liberdade financeira para poder fazer o que você quiser. Por isso, fique aqui e fique muito mais do que rica. Fique maravilhosa, fique próspera, abençoada. Não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu like, me acompanhar nessa jornada de empregada milionária e coloca aqui nos comentários qual é o seu maior medo de investir. E não deixe de seguir para não perder nenhum conteúdo milionário. Beijos milionários para vocês, Mili. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!